Gleice. Obrigada, senhor presidente, colegas dessa CCJ, quem nos acompanha também nas redes sociais. Eu quero trazer aqui a reflexão dessa comissão, um tema que está na ordem do dia, literalmente na ordem do dia da Câmara dos Deputados, ou seja, na sua pauta, e na ordem do dia da vida das pessoas do nosso país, da imensa maioria do povo brasileiro. O preço dos combustíveis, o gás, o diesel, o álcool, preço do gás de cozinha, preço da energia elétrica. E a incapacidade, a incompetência, o despreparo do presidente da República de lidar com esse tema, que lhe é afeto e lhe é de responsabilidade. Esses dias eu ouvi um discurso do Bolsonaro, ele parecia de oposição, brigando com a Petrobras, falando mal da Petrobras, reclamando da Petrobras. Ora, Bolsonaro é presidente da República, a Petrobras é uma empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, cujo ministro é ele que indica, e a Petrobras é uma empresa de economia mista que tem a maioria do seu capital do Estado brasileiro. Portanto, ele manda na Petrobras também, inclusive na indicação do presidente da Petrobras e dos membros do Conselho. Mas ele resolveu fazer uma política de oposição. Falou aí no cercadinho que tinha que baixar a gasolina para R$3. Aí, por que ele não baixa, então? Fica fazendo proselitismo. Só que ele, na realidade, é o exterminador da Petrobras. E agora também vai ser o exterminador das finanças dos estados brasileiros. Exterminador da Petrobras por quê? Ele está já na terceira onda de troca de comando da Petrobras. Trocou agora o ministro de Minas e Energia, e pela terceira vez está trocando o presidente da Petrobras. Ambos que ele indicou, tanto do Ministério de Minas e Energia como da Petrobras, são indicados do Paulo Guedes, desse ministro da Economia, também incompetente. Esse cara que era gestor dos fundos Abutres. Esse ministro da Economia só pensa em privatizar, vender o patrimônio público. Então ele está colocando como ministro de Minas e Energia e como presidente da Petrobras pessoas dele para preparar a venda da Petrobras, porque na cabeça dele é isso que vai resolver. Como se tornar uma empresa privada resolvesse um problema grave como é esse de choque de preços que nós temos no país. Pelo contrário, vai agravar, que o privado vai querer ter lucro. É da natureza do privado, então vai aumentar o preço. Bem, então ele está fazendo isso. Mas agora preparou também uma medida para congelar os preços dos combustíveis até as eleições, que não vai mais deixar dar aumento, então vai represar. Aí depois das eleições ele vai soltar para esse aumento realmente poder remunerar os bilionários investidores da Petrobras, que são minoritários. Acho que não chega a 1 milhão de investidores, mas eles ganham muito em detrimento de mais de 200 milhões de habitantes no nosso país. E também para fazer proselitismo, ele mandou para essa casa um projeto de lei de redução do ICMS. É ótimo reduzir o ICMS, eu acho que nós temos que reduzir os impostos indiretos, mas para isso a gente tem que aumentar os impostos diretos, sobre os ricos, sobre os milionários, sobre os lucros e dividendos, que esse país não tem. Então ele vai estar propondo reduzir para mais da metade o ICMS, dizendo que isso vai ter impacto no preço dos combustíveis. Até pode ter. Diz aí o relator da medida que vai ter um impacto de 10% a 12% no preço dos combustíveis e da energia elétrica. Não acredito que seja isso, até porque a energia já vai ter um aumento mês que vem. Então, qualquer redução agora já não vai valer, porque vai ter aumento. E dos combustíveis, vocês acham realmente que as distribuidoras de gás, os postos de gasolina, vão passar essa redução para o preço final do consumidor? A gente já conhece como é que opera esse sistema. Eles vão reter isso e aumentar a margem de lucro. Então, na ponta, talvez a gente possa ter uma redução de 2%, 3% do preço. Isso sob um tacão de baixar mais da metade a arrecadação de estados e municípios. E aí quem vai financiar a educação, saúde, assistência social, investimentos nos estados? É o governo federal? Não, o governo federal não está fazendo isso. Não tem nem investimento previsto no orçamento. Aliás, é uma balbúrdia esse governo, não tem planejamento, não diz a que vai. Então, nós vamos ter um conjunto de medidas que são demagógicas
para o Bolsonaro continuar fazendo o seu proselitismo e o seu discurso para o povo dele, que não vai ter efeito na vida das pessoas e vai ter prejuízo para os entes federados. E ainda por cima, uma pressão na Petrobras para preparar a privatização. Ô, gente, que loucura que nós estamos vivendo nesse país. Como é que nós chegamos numa situação dessa? De ter gente tão incompetente, tão despreparada, tão desqualificada, com má intenção, à frente do governo brasileiro. Esse homem vai sair da presidência e vai ser preso. Vai ser preso, porque ele comete crime de lesa pátria, pelo que ele fez na pandemia. E os seus filhos vão ser presos também. É por isso que ele está morrendo de medo. Medo de disputar uma eleição que ele vai perder. Porque ele tem 60% de rejeição, não ganha uma eleição. E é por isso que ele quer conturbar o processo eleitoral. E é por isso que está fazendo essas medidas politiqueiras, eleitoreiras, que não têm sustentabilidade. Ele é um criminoso, esse presidente é um criminoso, o que ele está fazendo com o povo brasileiro. As pessoas voltaram a passar fome, as pessoas voltaram a cozinhar com álcool, se queimar. As pessoas estão com renda baixa, estão desempregadas. E ele não baixa preço. Vai no supermercado para ver o que você compra com R$200. Volta ali 10 dias para ver o que vai comprar. Onde já se viu voltar a inflação como está voltando nesse país? Criminoso, é isso que Bolsonaro é. E merece ir para a cadeia e vai. Vai perder a eleição e vai para a cadeia. E que as forças democráticas e populares se unam para defender o processo eleitoral democrático, justo, equilibrado que nós temos que ter nesse país. Porque esse homem é completamente criminoso, o que ele está fazendo. E ele vai jogar para desestabilizar. E nós temos que salvar o povo brasileiro. Então, o que a Câmara vai votar hoje, tirando recursos de estados e municípios, não vai resolver o problema do preço dos combustíveis, vai piorar a vida dos estados e dos municípios e vai dar a Bolsonaro ainda condições de fazer um discurso leviano e depois de atentar contra a Petrobras, de represar preço, dizer que a Petrobras não pode continuar pública e ter lá os meninos do Paulo Guedes exatamente para privatizar a maior empresa brasileira, a empresa que pode salvar o nosso desenvolvimento. É muito triste o que nós estamos vendo nesse país. Mas se Deus quiser, Deus, pela mão do povo e pelo voto do povo, tirará Bolsonaro da cadeira da presidência da República. Só para esclarecer, alguns parlamentares estão solicitando esclarecimento. O presidente Arthur Maia coordenou para que às 13 horas nós encerrássemos. Então, nós vamos ter